Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, a todos do meu canal Observatório Apostólico. Também visite nosso Instagram e o nosso TikTok para mais conhecimento. Estamos aqui para responder uma pergunta que me foi feita, ou melhor dizendo, que eu estou me propondo a responder, de uma moça do TikTok, que ela pergunta: por que Jesus morreu pelos nossos pecados, se o pecado ele ainda existe no mundo? Para responder essa pergunta, temos que entender primeiro duas coisas: o que é pecado e também se o propósito divino de Deus era que o homem estivesse em pecado. Como essa dúvida é uma dúvida cristã, estarei respondendo ela aqui. Então já se inscreve no canal para mais vídeos e compartilha este já, para que sempre que você for notificado é porque eu fiz vídeo novo aqui no canal. Eu tenho uma pergunta cristã e eu preciso que alguém desse mundo inteiro saiba me responder essa pergunta. Eu já perguntei para umas 500 pessoas e ninguém sabe responder. Seguinte, se a gente foi pecador, né? Tipo assim, como a gente foi pecador sendo que a gente não tinha nem nascido naquela época? Tipo, por que envolveu todo mundo, nem até as pessoas que não tinham nascido ainda? Esse tipo de pergunta, ele advém justamente da falta de conhecimento bíblico, mas não estamos aqui para julgar ninguém, até porque todos merecem ter dúvidas e merecem ter uma resposta plausível. Já que essa é a dúvida de muitas pessoas, visto pelo grande índice de pessoas interessadas em conhecimento e leitura no nosso país, precisamos compreender que, o primeiro de tudo, nós herdamos o pecado. E logo precisamos entender que, ao herdar esse pecado, nós estamos reféns ao mesmo tempo de libertação que só há em Cristo Jesus. Não existe outro meio pelo qual possamos sermos salvos. E isso acredito que seja muito claro para todos aqui. Porque todos herdamos o pecado sem termos escolhido pecar. Essa é a dúvida principal desta jovem aí. Devemos nos lembrar também que quando Deus nos criou, não nos criou para o pecado, e sim para sermos a sua perfeita imagem e semelhança nesta terra, com a missão de levar a todas as criaturas ao seu pleno desenvolvimento e união com Deus Todo-Poderoso. É isto que essa imagem representa nesse momento. Representa a criação perfeita de Deus, o homem e a mulher, gerando assim filhos que são frutos deste amor que Deus criou para que o homem ele tivesse com a sua criação e assim fosse perfeito. Iremos agora responder algumas perguntas segundo o Catecismo da Igreja Católica. Eu sou católico, então dividirei esse vídeo em duas partes. Primeiro, resposta católica, e em seguida, resposta bíblica, à luz do Catecismo da Igreja, que é o manual de fé que tenta explicar todas as objeções e dúvidas que temos acerca da nossa fé. Lembrando que Deus criou a raça humana como sua perfeita obra, o homem teve a livre escolha, também conhecida por Santo Agostinho de livre-arbítrio, um presente dado por Deus. Como o homem não soube bem administrá-lo, veio Deus, de que tudo procede, tudo pode fazer, e aplicou justiça à humanidade. Devemos também lembrar que o homem tem senso de justiça, porque Deus o plantou nele este senso. Da mesma forma que nós fazemos algo que desagrada a Deus, a nossa natureza está imersa na perfeita justiça de Deus também. Não podemos nos esquecer, entretanto, que o pecado ele entrou no mundo a partir do ferimento do livre-arbítrio, que é a livre escolha que Deus oferece a todos os homens, como suas criações e como justiça plena, no qual somente Deus ele contém em sua plena natureza divina. Ele nos deu a sua total capacidade de permanecermos justos e unidos na verdade, mas o homem não soube aproveitar. E como essa natureza está em todos nós, logo todos os homens somos culpados do pecado de um só homem. Isso veremos mais tarde na Bíblia o porquê isso é possível. Mas primeiro vamos responder segundo o Catecismo de São Pio X.
No capítulo 2 do Catecismo de São Pio X, que é feito em perguntas e respostas, na parte 58, ele diz assim: qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. A soberba é tudo aquilo que nos faz decair. E temos que lembrar que foi o diabo que primeiro decaiu no mundo por conta deste pecado. Na pergunta 59 ele diz: qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeito a muitas misérias na alma e no corpo, condenados à morte. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer, a gozar uma vida eterna e gloriosa. Deus cria o homem para a eternidade, mas o homem, ele infelizmente se esquece desses preceitos divinos, que é a vida eterna. Por conta disso, o homem, ele deve entender dentro de si mesmo que nada está acima de Deus. Nada está acima também daquilo que ele coloca, ele impõe à sua criação, mas sua criação também é livre. Ele nos coloca a liberdade de fazer tudo pelo qual está guiada pela sua vontade. Então, a pergunta 61 diz: eram estes dons devidos ao homem? Estes dons não eram devidos por nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais, ou seja, antes mesmo da criação da natureza. E por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde sem injustiça privar deles a Adão e a toda a sua descendência. Este pecado é próprio somente de Adão? Este pecado não é só de Adão, mas é também nosso, embora por diverso título. É próprio de Adão, porque ele cometeu com um ato de sua vontade, por isso nele foi pessoal. Ou seja, se todos viemos de Adão e Eva, logo todo o pecado que por livre escolha Adão comete, logo também virão sobre nós também toda a condenação. Isto não é injustiça, muito pelo contrário. E a gente vai entender que a partir deste momento é que vemos como Deus ele é bondoso em sua misericórdia. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original transmite-se a todos os homens, porque tendo Deus conferido ao gênero humano em Adão a graça santificante, que era a eterna vida, a imortalidade, né? Com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido, tinha sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano. Tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão, no estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e outros dons. Contraem todos os homens o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus, com singular privilégio na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Como comenta alguns versículos bíblicos, como Jó, capítulo 14, versículo 4, como, por exemplo, Sabedoria 1, versículo 4 também. Tudo isso colabora para que Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, não tivesse nenhum pecado. Mas isso é um tema específico que não estaríamos tratando aqui, mas sobre a origem do pecado original. Depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. Qual foi a misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano? A misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano foi prometer logo a Adão um redentor divino, ou o Messias, enviá-lo depois do seu tempo, para libertar os homens da escravidão do demônio e do pecado. Quem é o Messias prometido? É Jesus Cristo, como nos ensina segundo artigo do Credo. Sendo assim, no mesmo instante que condenava o gênero humano, imediatamente após o pecado, Deus fez nascer a esperança de resgate pelas próprias palavras com que anunciou ao demônio a dura derrota que lhe resultaria na libertação dos homens, como diz Gênesis 3:15. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre tua raça e a sua descendência, esmagará ela a tua cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Precisamos entender que nisso Jesus ele estava sendo posto em cena. No terceiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro bíblico, temos esta menção de que Cristo viria como
Filho de Deus e Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, sendo este o maior milagre até hoje feito em qualquer divindade de qualquer religião afora. Não havia nenhuma outra lenda, mito ou referência a este tipo de milagre em que Deus se fez homem e hipostaticamente, ou seja, fazendo parte da mesma natureza, se faz presente na terra, tendo total autoridade no plano espiritual e material. Irineu de Lyon, no seu terceiro livro, no parágrafo 22, verso 3, ele vai dizer o seguinte: por isso Paulo chama Adão figura do que deveria vir. Por isso o Verbo, Criador de todas as coisas, prefigurara nele a futura economia da humanidade, que se revestiria o Filho de Deus, pelo fato de Deus, formando o homem psíquico, ter dado a entender que seria salvo pelo homem espiritual. Por isso, visto que já existia como Salvador, devia tornar-se quem deveria ser salvo. Por que ele teve que vir e morrer e falou assim pra salvar a gente dos pecados, mas o pecado continua aqui? Entendeu? Vocês entenderam a lógica? Eu não consigo entender. Gente, eu sou cristã, só que essa é uma parte que eu não consigo entender. Não consigo. Eu não tenho costume de ler a Bíblia. Não sei se na Bíblia tem alguma coisa falando disso. Mas eu não sei. E eu queria muito saber. Eu não entendo essa parte. Eu não entendo, eu queria saber. Por favor, alguém me explica. De tudo isso, vamos continuar a responder essa moça segundo agora as Sagradas Escrituras, para revelar qual a ligação entre a questão da cruz com os pecados, né? Se nós pecamos, como já foi explicado no Catecismo de São Pio X, e herdamos esse pecado, mesmo que nós não tenhamos vivido naquela época, sabemos muito bem de que nossa inclinação ela se tornou maligna a partir do momento em que o homem ele decide ir atrás daquilo que não lhe cabe, buscando propósitos individuais que excluem a sua própria natureza. Já tem aquele ditado: filho de peixe, peixinho é. Então, se nós somos filhos de peixe, vamos colocar essa analogia para entendermos como o homem se afastou de Deus, não podemos viver fora d'água, pois fora d'água o peixe não consegue respirar e a tendência é que ele morra. Ora, a culpa é da água, que mesmo ele fora dela o matou? Não. A mesma coisa somos nós fora de Deus. Nós não podemos viver fora de Deus porque Ele nos criou para vivermos em plena comunhão com Ele através do seu Espírito. E Cristo serviu para nos unir, nos ligar. Por isso que o termo religião, pelo qual Santo Agostinho utiliza no seu livro Iniciação Cristã, se não me engano, ele fala a doutrina da igreja baseado neste intuito, que todos nós devemos buscar a Deus para nos unirmos a Ele. Esse é o verdadeiro sentido da palavra religare, que a palavra latina refere-se a religar. Então, religião vem desta palavra que nos remonta à ideia de que nós temos que voltar para Deus através de um religamento através de Cristo Jesus, seu Filho amado. Aqui na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, no livro de Sabedoria, diz o seguinte: Sabedoria 2, versículos do 23 e 24, fala assim: ora, Deus criou o ser humano incorruptível e tornou a imagem de sua própria natureza. Por inveja do diabo é que a morte entrou no mundo e a experimentarão os que a ele pertencem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos vendo aqui então que a interpretação de Gênesis 3 se funda através desses dois versículos finais do capítulo 2 do livro de Sabedoria. Então podemos entender que o diabo, por sua inveja, impregnou essa inveja também no homem de ser igual a Deus, enquanto o diabo tinha inveja da condição humana de ser um ser amado e escolhido por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Isso atraía olhares totalmente tendenciosos no diabo em querer entender por que sua casta de vida, de sua natureza angelical, não era mais amada por Deus do que nossa condição natural. Nossa existência para ele foi um tipo de insulto à sua soberania, digamos assim. Por isso ele nutriu essa inveja e por orgulho tentou o primeiro homem. E tentou
inclusive fazer com que Jesus também caísse em pecado. Mas, como Filho de Deus, não era somente homem, ele resistiu duramente às tentações do diabo, utilizando-se da palavra de Deus. Quando vamos lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, nós lemos uma passagem que eu acho uma das mais fantásticas, que responde bem essa pergunta do que tem a ver a cruz com a expiação dos pecados. Mesmo com que ele não seja extinto do mundo, os efeitos do pecado é que hoje estão totalmente anulados na alma que está inteiramente lavada pelo sangue de Cristo. Ou seja, ele contraiu o batismo, contraiu os sacramentos, como a crisma, eucaristia, que na Igreja Católica chamamos de primeira comunhão. Tudo isso faz com que o diabo não tenha poder em exercer a condenação do pecado na alma. E mesmo com que ela peque, ela tem como voltar para Deus através do sacramento da conciliação. Mas isso seria tema para outro vídeo. Estamos vendo aqui em João, no capítulo 19, versículo 30 ao 35, um recado incrível do apóstolo que presenciou este fato. E leremos o seguinte, versículo 30 do capítulo 19 do Evangelho de João. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus pediram a Pilatos que quebrassem as pernas dos crucificados e fossem retirados. Assim o fizeram, porque já era tarde de sexta-feira e não queriam que os corpos ficassem na cruz. Durante o sábado, por ser aquele sábado particularmente solene, os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que tinham sido crucificados com ele. Quando chegaram, porém, a Jesus e viram que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Quem viu deu testemunho, e o seu testemunho é digno de fé. Sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vocês estão vendo aqui na Sagrada Escritura que Jesus ele derramou sangue e água do seu corpo quando ele foi morto e transpassado pelo soldado. Essa simples atitude, digamos assim, do corpo de Cristo jorrado, esses dois líquidos, tem um significado enorme para a igreja. Ali ele estabelece a sua igreja como afirmadora dos conclaves divinos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que sem o ato remissivo de Cristo naquela cruz, não tínhamos como estarmos livres da condenação do pecado. Livres do pecado, todos nós iremos ser quando nós morrermos, definitivamente separarmos nossa alma espiritual, que seria o nosso espírito, e nós, a partir de então, nos encontrarmos com Cristo na glória, na eternidade. Aí sim, nós nunca mais iremos pecar. Mas até então, todos nós somos reféns do pecado, mas não mais escravos do pecado. Entenderam a diferença? Então, basicamente, é assim que as Escrituras conseguem responder essa moça neste ponto. O que tem a ver a cruz de Jesus e o sangue e a água é o batismo que nos purifica do pecado e o seu sangue que nos lava da culpa, o que não impede de pecarmos e contrairmos culpa. Por isso que ele institui a igreja, para que a igreja seja o sustentáculo da verdade e também afirmadora desse incrível mistério da libertação. E através dela, dos sacramentos, podemos nos libertar deste pecado e sermos salvos mediante a sua graça. Falando sobre a Bíblia, é interessante que todos nós, ao pegar as Escrituras, oremos e peçamos ao Espírito Santo para que ele nos instrua em cada verso, em cada palavra, em cada expressão em que é difícil de nós compreendermos sem o seu auxílio. Ninguém pode nos ensinar mais a Bíblia do que o próprio Deus. E também aqueles que dele ouviram falar e dele têm testemunho vivo a partir do testemunho também dos apóstolos, né? E a Bíblia Sagrada é um compêndio desses relatos, para aqueles que estavam e presenciavam aquele momento e viviam naquelas circunstâncias e exerciam fé naquilo por conta do seu testemunho. E nós hoje também façamos o mesmo ao lermos a Sagrada Escritura. Gostaria ainda de complementar a dúvida desta moça,
lendo um capítulo talvez pouco conhecido que se encontra na Bíblia, na tradução aqui do Padre Matos Soares, que eu vou ler nesse momento, uma tradução bem conceituada, mas você pode ler na sua, no livro de Eclesiástico, né? No capítulo 15, versículo do 11 em diante. Eu vou ler e vou comentar aos poucos, que diz assim: Não digais, Deus é a causa de estar longe de mim. A sabedoria, não faças tu o que ele aborrece, e a terás. Ou seja, não estejamos longe de Deus, culpando a Ele de não entendermos os seus mistérios e não entendermos por que Ele nos criou da maneira com que Ele criou e fez as coisas da maneira com que Ele fez, que lemos do início ao fim da história da revelação. Mas antes, peçamos a Ele entendimento e não o desagrademos mais com nossas atitudes e os nossos pecados, né? Então, se o homem fizer isso, o versículo 11 diz: Não faças tu o que ele aborrece, e a terás. Ou seja, teremos a sabedoria se pedirmos a Deus. Versículo 12: Não digas, ele é o que me induz ao erro, porque não lhe são necessários os ímpios. O Senhor aborrece todas as abominações do erro, e este não será amável aos que o temem. Deus criou o homem desde o princípio e deixou-o na mão do seu próprio conselho. Então Deus ele dá escolha ao homem dele fazer o que ele quiser e põe a verdade na vista do homem. Diante de Deus está todas as coisas e diante do homem Deus põe a verdade. Mas o homem ele escolhe por livre e espontânea vontade. Ele não faz nada que Deus ele não permita que o homem faça. Mas pela sua infinita bondade, Ele nos mostra o caminho eterno da salvação, nos mostra os caminhos da verdade. E, infelizmente, o homem anda por caminhos que acha certo. Então, esse é o problema, que o homem não pode culpar a Deus de nada. Muito pelo contrário, o homem tem que agradecer. Santo Agostinho agradecia a Deus até pelo pecado que ele cometia, porque ele sabia que através do pecado, ele poderia saber o que era errado, o que desagradava a Deus, e a partir de então, subir de nível espiritual assim e se arrepender e voltar aos caminhos de Deus. O versículo 15 fala: Deus deu mais aos seus mandamentos e os seus preceitos. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão e tu conservarás sempre a fidelidade que agrada a Deus. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Lança a tua mão ao que quiseres. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. O que lhe agradar, isso lhe será dado. Ou seja, o homem tem duas opções, o bem e o mal. Se o homem quer o bem, terá o bem. Se quiser o mal, terá o mal. Eu acho muito interessante o verso 17 que ele diz: Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Lança a tua mão ao que quiseres. Deus pôs a água e o fogo. Se o fogo que queima, é porque você pôs a mão sobre ele. Se a água somente te molha e te refresca, é porque você escolheu a água. É uma analogia brilhante que Jesus ben Sira, filósofo judeu do século I a.C., ele endossa aqui para falar sobre o pecado, né? Presente na Sagrada Escritura Católica. É um texto maravilhoso que acredito que todos deveriam ler para aprender mais sobre a escolha e o livre-arbítrio do homem. O versículo 18 diz: diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal, e o que lhe agradar, isso lhe será dado, né? Versículo 19: porque a sabedoria de Deus é grande e ele é forte no seu poder, e está vendo todos sem cessar. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele mesmo conhece as obras do homem. Ele a ninguém mandou obrar impiamente, ou seja, pecar de maneira voluntária, fazer o que é errado de maneira procedente das suas próprias vontades, né, das suas próprias necessidades, através de suas escolhas. Deus não escolhe com que ninguém peca, nem faz ninguém pecar. Ninguém mandou com que nós pequemos, a não ser o diabo que nos enganou. Mas Deus ele nos resgata através do sacrifício de Cristo. E o versículo 21 continua: e a ninguém deu permissão do pecar, porque ele não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Então Deus ele não quer que nós pequemos e não nos induziu no erro. Uma das orações mais incríveis de todas as Escrituras é o Pai Nosso. E no Pai Nosso está no final o quê? Senhor, não nos deixes cair na tentação. No original grego significa literalmente: não nos metas em tentações.
sendo bem claro que está aqui no final do Eclesiástico 15, né, no versículo 21. Você entende isso? Deus ele não quer que nós pequemos, nem que nós façamos aquilo que o desagrada. Mas se nós escolhemos dessa forma o fogo ao invés da água, o bem ao invés do mal, não podemos reclamar a Deus o direito de estarmos livres de condenação alguma. Mas em Cristo não há mais condenação, como está lá em Romanos 8. Espero que todos vocês tenham entendido e que, se essa moça ver esse vídeo, compreenda que a essência do amor de Deus é fazer com que todos nós andemos nos seus caminhos, né? Pois somos feitura sua, escolhidos antes de tudo para que sejamos íntegros e retos diante do nosso Pai que está nos céus. Espero que todos vocês aí tenham um excelente dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, hoje e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.